de vocês, né? Eu estou corrigindo ainda os trabalhos para a primeira unidade. Então, daqui para a semana que vem, se eu não me engano, eu tenho que mandar dia 30 esses trabalhos. Aí eu vou mandar uma cópia para vocês com as correções. Já tem, alguns eu já comecei a corrigir. Por exemplo, aqui o de Joana e Michele de Gustavo eu ainda não comecei. Joana e Michele, que é sobre a questão dos povos indígenas, eu já comecei a corrigir. A principal falha de vocês é a questão das citações que está faltando no corpo do texto, mas aí eu mando detalhado, porque eu ainda não terminei. De Gustavo, o seu é sobre a questão do asilo, não é isso? Isso, professor. Pronto. O asilo, a questão ali é que vocês mandaram muita coisa do projeto que não precisava mais mandar, entendeu? Aí eu vou também detalhar na correção, mas assim, vocês já cumpriram o suficiente para aprovação na primeira unidade, né? Por exemplo, essa questão de hipótese, de objetivos, não era mais preciso isso, já poderia começar a escrever diretamente, entendeu? Que tem, E- né? Então, no caso, professor, quando a gente for enviar para o senhor, a gente não manda aquela parte, só. Não, porque aquilo é do projeto, aquilo ali já passou, entendeu? Ah, Agora tudo bem, só quero os tópicos mesmo, não é? certo. Os tópicos mesmo. Essa parte de projeto já ficou para trás, entendeu? Mas aí eu vou detalhar, porque o seu ainda também não terminei de corrigir. O das meninas já está bem adiantada a correção. O que principal ponto foi o seguinte, foi a questão das citações diretas e indiretas que está faltando, né? Mas o dela já seria já naquele formato mesmo, No caso é o tá? padrão, não é isso? Não, citações mesmo, citações. Vocês, acho que só tem, deixa eu olhar. Eu vou mandar depois detalhado, porque aí eu já, porque eu ainda vou terminar, É vou porque dizer tem o qual é a nota padrão de da vocês. BNT, para Daqui para a semana citação que vem eu direta e mando a indireta. correção detalhadinha, mas só para. Sim, mas está faltando as indiretas e acho que diretas só tem uma ou duas. Deixa eu olhar aqui, eu vou dizer a vocês. Porque o que é citação indireta? Citação indireta é quando você reescreve com as suas palavras aquilo que o autor disse, tá? Aí o que é que precisa colocar na citação indireta? No sistema Autodata só precisa colocar o sobrenome e o ano do autor. Já a citação direta é aquela que você copia ipsilíteres. A citação direta, você precisa colocar o nome do autor da entidade que é responsável, quando não for autor e for uma entidade, um órgão governamental, vai ter que ser a entidade, o ano e a página, se houver, né? Porque, por exemplo, referência de internet, muitas vezes não tem uma página específica. O que, é que vocês podem fazer aí? A BNT permite vocês colocarem SP, que é sem página, ou simplesmente não colocar nada, que às vezes até eu prefiro. Porque SP fica muito repetitivo. Seria sem página. Pronto, vocês têm uma citação de Silva direta, mas não colocaram o ano ou a página. Pronto. E tem uma citação também da Constituição, direta, né? Está faltando também a referência. Mas é isso. Em relação ao de vocês, a formatação é essa. A formatação que eu falo em termos de exigência. Né? Seria José Afonso da Silva. Ok. José Afonso da Silva. Deixa eu dar uma olhada aqui na referência de vocês. Eu estou com um trabalho. Se vocês quiserem, eu mostro. Silva. Não está citado nas referências. Eu não vi. Tem que citar. Por quê? E aí entra um detalhe também importante que serve. Tem um detalhe importante, Joana, que é o seguinte: tem que haver uma correspondência entre as fontes que são citadas no corpo do texto e aquelas que são citadas nas referências finais. Ou seja, vocês só podem usar no corpo, nas referências finais, os autores que foram citados, seja direto ou indiretamente, mas expressamente no corpo do texto. Tá? Tem que haver essa correspondência. Que aí, no caso do terceiro, nessa parte que vocês entregaram, não tem, obviamente. Claro, vocês colocaram a referência, isso aí eu entendi, que vocês vão usar, né? Ou seja, que vocês vão usar no trabalho todinho. Não, beleza, isso aí eu não levei em consideração. O que eu coloquei na correção foi a questão
das citações, principalmente citações indiretas, né? Mas essa questão de ter mais referências agora não teria tanto problema, porque vocês, de fato, poderiam citar os autores que vocês querem citar no corpo do texto daqui para o fim do trabalho, porque vocês só fizeram os 2 primeiros tópicos, né? Então, aí, por isso tem problema. Mas, realmente, essa parte formal ficou devendo, mas eu vou mandar. Aliás, eu acho que o de vocês eu já mando hoje, se possível. Vou ver aqui, porque também eu estou fazendo um artigo para entregar para o Comped, eles prorrogaram o prazo, inclusive para a Michelle aí, se quiser mandar algum resumo, um artigo, eles prorrogaram o prazo até 3 de outubro, para o Comped, né? 3 de outubro. Aí, no caso seu, se Michelle quisesse mandar só, se fosse mais resumo, né? Fazer um resumo. Assim, Joana, em termos de linguagem tem alguns errinhos, mas tá bom. Em termos de conteúdo, tá ok. Tá bom, viu? Linguagem tem alguns errinhos também. Alguns errinhos de linguagem, mas aí eu vou detalhar na correção. Sim, mas isso é normal, viu? E tem outra coisa, o trabalho nunca fica totalmente pronto. Inclusive, no meu caso, a minha tese de doutorado, se eu pegar ela hoje, eu acho erros. Sempre é assim, mesmo que você revise, quanto maior o trabalho, mais coisas tem. Então, você corrige, corrige até que chega um ponto assim que você diz assim, eu não quero corrigir mais. Não é que não acha mais erro, porque você acha, principalmente quando os trabalhos são maiores, né? Não tem como. Mas, assim, em relação à qualidade, caminha para ser um TCC de boa qualidade, mas realmente ainda tem muita coisinha para fazer, mas só está nos 2 primeiros tópicos, né? O tema é muito rico. É muito interessante o tema de vocês. Deixa eu olhar aqui. O que mais eu tenho que colocar? Essa preocupação da correspondência, mas isso aí fica para a questão final, de vocês conferirem. Outra coisa, pessoal, tem que citar a legislação, essa legislação internacional tem que ser citada também, tá? Que vocês mencionaram. Vocês mencionaram a Constituição, mencionaram alguns tratados, isso aí também tem que citar. No caso de tratados internacionais, esses tratados internacionais, basicamente, que vocês citaram, são tratados que são integrantes de organizações internacionais, como a ONU, a OIT. Então, aí, o autor é a própria ONU, por exemplo, em relação... Deixa eu olhar aqui, que vocês citaram. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é da ONU, né? Esses Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais, Políticos e Culturais também. E essa questão da Convenção Americana de Direitos Humanos, o autor é a OEA, que faz parte do sistema interamericano, e o próprio tratado diz isso, né? Da Convenção 169, o autor é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. E em relação à legislação brasileira, como a Constituição, o autor é Brasil. Vocês também citam alguma legislação brasileira, a Constituição, algumas leis esparsas também, né? Se for citado por outra, é apto. Joana, claro que dá para fazer citação indireta de tratado internacional. Boa pergunta. Perfeito, dá para fazer. Como é que ficaria uma citação indireta de tratado internacional? Aproveitando, fica essa lição para os outros também. A citação indireta de tratado internacional, você reescreve com as suas palavras o que o tratado diz e coloca o autor e o ano que o tratado foi assinado. Nesse caso, não é o ano que o tratado foi aprovado internamente, tá? Inclusive tem um detalhe. No caso do Brasil, o Congresso Nacional ele aprova, ele não ratifica, tá? Porque no Brasil quem ratifica tratados é o Poder Executivo. Então, por exemplo, se você chega e diz, olha, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos foi ratificada em 92, não é pelo Congresso, é pela Presidência da República. O Congresso aprovou naquele ano, mas a presidência também ratificou, que se dá através de documento diplomático, naquele ano também, tá? Então, aí é um detalhezinho para vocês também ficarem de olho. Aí, como é que seria a citação indireta? Simples. No caso Pronto, vamos pegar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. O autor é a OEA, Organização dos Estados Americanos, vírgula, o ano que ela foi assinada, que no caso é 1969. A Convenção da OIT,
169, se eu não me engano, é de 89. 89, né? Alguém de vocês lembra que é aquela convenção que estabelece o que é ser indígena, né? Acho que é 89. Deixa eu olhar aqui se vocês citaram. Vocês mencionaram. Vocês citaram ela. Como é que seria? Tararararará. Acho que ela é de 89. 89. Convenção da OIT. Aqui vocês não estão mencionando. É, 89, vocês mencionam, sim. Pronto, o autor dela, a citação direta é OIT 1989. É isso mesmo, está confirmado, viu? Então, sim, aí tem que colocar nas citações finais também, na referência, né? Elas, já que vocês colocaram, a maioria foram artigos, né? Então, elas também vão para lá. Deixa eu ver, tinha outra coisa também para eu falar para vocês. Sim, não sei se vocês já pensaram naquela questão das entrevistas. Aqui, eu tô no sertão, agora, por isso, inclusive, estou usando esse fundo falso, estou na casa da minha mãe. E aqui, dos Pancararus, tinha uma pessoa que vocês poderiam entrevistar. A gente já contactou, que seria uma parenta minha, que ela está fazendo mestrado na Universidade de Lisboa sobre a questão da demarcação de terras no Brasil, tá? E ela é da aldeia Taboa. Essa pessoa, ela já está fazendo, ou seja, já é a pesquisa dela, e aí já é uma pessoa que já tem uma formação boa, então seria bem interessante para vocês e ela tem a disponibilidade de atender, né? Depois a gente passa o contato dela para vocês, agora a gente tem que se organizar, se vocês quiserem, claro, fazer essas entrevistas, né? Para fazer o contato com mais duas pessoas de outras tribos, que eu recomendei que vocês fizessem de Chucuru de Pesqueira e com o pessoal funil de Águas Belas, Pancararu aqui já tem, e é bom que ela é de uma aldeia que não está demarcada, né? A aldeia dela, que é a Taboa, lá do Brejinho, né? Não está demarcada. Então, e é o tema do mestrado dela. Então, é uma pessoa que vai ser maior tranquilidade para vocês entrevistarem, né? Uma estudante também. Joana, uma tribo só, não é que não seria, não é que seria impossível. Estou falando assim pelo trabalho, né? Pelo tamanho do trabalho. Uhum. Mas assim, deixa eu olhar aqui. Foi o primeiro tópico só deu 5 páginas. E a preocupação quatro, deu 5 páginas. Uhum. Aí, se for pesquisar uma pessoa só, se transforma em estudo de caso, entendeu? Se transforma em estudo de caso. Vocês podem ter de 15 a 25 páginas de conteúdo, ou seja, da introdução ao, é, ao, às considerações finais. Eu recomendo fazer nessa faixa até pela questão da publicação. Com mais de 25 páginas, vocês não vão conseguir publicar o trabalho, não. E aí o interesse de vocês é justamente que esse trabalho seja publicado. Ou teriam que resumi-lo para a publicação. Quando Não, Joana, não é obrigado, não. No caso de um artigo científico, eu recomendo que tanto a introdução quanto as considerações finais tenham de 2 a 3 páginas, não mais do que isso, considerando o trabalho. Porque o ideal delas é ter de 10 a 20% do tamanho do corpo do texto, tá? Então, eu não recomendo fazer mais do que isso, não. De jeito nenhum. E também não esqueça, a introdução e considerações finais não é para você colocar informações que não tenham sido discutidas no corpo do texto. O objetivo da introdução é apresentar o trabalho, então não cabe citação direta em introdução, tá?
Você só pode colocar na introdução, falar, por exemplo, da metodologia, fazer uma contextualização geral do trabalho, dizendo a relevância, o que é que aquele trabalho quer abordar. O resto você coloca no desenvolvimento do trabalho. E nas considerações finais é fazer o reforço dos principais argumentos que foram apresentados no TCC. Então, são partes menores, aí eu recomendo de 2 a 3 páginas. Tá? Então, por exemplo, você pensar, olha, vamos fazer aqui as 3 páginas. 5, 5, 5, 15, né? 19 e o resto coloca referências. Né? Então, aí para não passar mais do que 5. Dá para fazer, sim, essa questão da entrevista de uma pessoa, desde que... Agora, em relação à entrevista da pessoa, o que se pode fazer, né? Vamos dizer assim. Coloca no corpo do texto a tabulação e a entrevista como um todo coloca em anexo, que aí não conta, tá? Mas, assim, o apanhado dos pontos principais tem que se fazer no corpo do texto. É assim que geralmente a gente trabalha. E aí você só destaca no corpo do texto do TCC os aspectos principais da entrevista. O professor, Pois não. levando em consideração só os aspectos principais da entrevista, assim, eu acho que tem a possibilidade de que possa haver realmente essa entrevista de 3, com 3 representantes de tribos, tipo, pessoas que fazem parte de 3 tribos diferentes, feito a gente tinha falado com o senhor anteriormente. Para ficar nesse tamanho? Sim, para estar no tamanho bom, tipo, o tamanho ideal. A gente citando só as partes principais. Será que tinha como a gente fazer com esses 3? Realmente ficaria melhor numa monografia. Ficaria melhor numa monografia, realmente. Ou então, juntar os dados e, por exemplo, fazer um pequeno número de questões, porque vocês teriam que destacar as questões, no geral, vocês teriam que trazer no anexo, né? Mas fazer um apanhado geral do que foi dito pelos entrevistandos no corpo do texto. Pronto. Joana, não seria gravação, seria transcrição da gravação. Porque, por exemplo, vocês podem fazer tanto perguntas objetivas ou subjetivas, quanto mistas, dependendo do que vocês querem. A gente não recomenda ter mais do que 10 questões para entrevistados, entendeu? De 5 a 10 questões para entrevistados. Pronto, uma coisa, já que vocês já terminaram essa primeira fase agora, uma das coisas também que poderiam já pensando é quais seriam as perguntas que vocês gostariam de fazer. Né? De 5 a 10, não mais do que isso. Seriam questões objetivas, subjetivas, seriam mescladas, né? Mesclando questões objetivas e subjetivas. Entenderam? Vocês poderiam pensar nisso agora, porque esse seria o momento ideal para a gente planejar isso e encaminhar isso para o comitê científico, né? Para poder autorizar vocês a fazerem isso. No caso, se a gente já tiver essas questões para esses entrevistados prontas, no caso, só manda para o Comitê de Ética em Pesquisa e Comitê Científico na segunda unidade, né, professor? Precisa mandar agora. Não, na segunda. A gente mandaria agora em outubro. Tá, Prepararia o projeto. Tem muitas informações que vocês vão repetir o projeto TCC, né? Agora, anexando essas questões das entrevistas, né? Só E na principalmente segunda porque são unidade, no indígenas. caso. Sim, Certo. na Aí, segunda veja, unidade. professor, às vezes eu me esqueço do que é que eu vou perguntar. Se eu lembrar, eu digo, professor. Pronto, aí beleza. Aí eu vou atender Gustavo, Heloísa, acho que é do mesmo grupo que Gustavo ou não? Isso, Heloísa é do meu grupo também. Pronto, Gustavo. Deixa eu falar aqui do trabalho de vocês. Recebi, como eu disse, tem muita coisa que está mesclada ainda com o projeto, aí eu tenho que corrigir. Vocês têm que separar o que for do projeto, o que for do projeto vocês já não usam mais aqui. Pessoal, deixa eu pedir desculpa por conta de latir de cachorro, que eu estou na casa da minha mãe e aqui tá com 15 cachorros. Viu? Então não estranhe. A casa aqui, a culpa não é da minha mãe, não. A culpa é da minha irmã, que tem literalmente uma cachorrada aqui.
15 cachorros, já pensaram 15 cachorros numa casa? Então, é muito cachorro para 2 pessoas que moram numa casa. Joana, sem dúvida, todos os trabalhos que eu estou recebendo até agora vão tirar com certeza acima da média, até porque cumpriram de uma forma geral. Agora, é claro, a nota vai variar de acordo com aspectos formais, aspectos de conteúdos, e aí eu vou mandar essa nota para vocês. Mas, assim, todos os trabalhos que eu estou corrigindo, aliás, todos, né? Os que eu vou corrigindo, todos eles vão tirar nota acima da média, com certeza. Nenhum vai. Eu só daria nota abaixo da média também nesse caso, ou se não tivesse cumprido, por exemplo, aqueles requisitos que a gente mandou, de capa contra capa, primeiro tópico e referências, e especialmente se tivesse plágio, né? Porque aí é uma situação realmente que não é admissível, mas assim, com certeza. Mas aí eu mando para vocês, e aí informo a nota a vocês e é um NTCC. Inclusive, acho que já, dependendo da hora que a gente terminar aqui, já dá para eu terminar. O de vocês está bem adiantado. Pois não, Gustavo? Professor, eu estava discutindo aqui com o meu grupo, uma questão mais futura, sabe? Mas é a questão da defesa do TCC, da apresentação. Eu queria que Uhum. se o senhor pudesse, se o senhor falasse um pouquinho, porque como é que vai funcionar? A gente elege algum dos três para apresentar, pode usar slide ou não. Olha, Gustavo, como isso aí vai ser ano que vem, e ano que vem ninguém sabe ainda de norma nenhuma, a gente tem a expectativa que a situação normalize o máximo possível, eu não vou me arriscar a dizer nada. Em relação aos TCCs de RI, inclusive tem Marina aqui, que é de RI, que já vem se apresentando em trio há muito tempo. O que acontece? No dia da banca, pede-se que todos estejam e os alunos dividem durante aquele tempo a apresentação. Em RI se permite slide e eu, direito, não vinha se permitindo slide, o que, francamente, eu acho uma besteira. Essa questão de se não permitir slide é até bom, principalmente no caso de trio, porque você facilita a divisão do trabalho. Então, se me for dada a oportunidade, até porque eu sou membro do NDE, tanto de direito quanto de RI, eu vou dizer, olha, considerando a defesa em trio, eu acho melhor ter slide justamente porque isso facilita a divisão. Eu concordo, eu acho que fica bem melhor, não é? Fica mais organizado e você saber, por exemplo, todos os três têm que estar na banca, né? Não pode, não, só fulano é que apresenta, não. E RI, até melhor, professor, para quem está assistindo, né? Uma sim. forma de prender a atenção das pessoas, né, para o que a gente está discutindo, porque falando, às vezes o pessoal fica meio. E tendo, né, alguma coisa para mostrar, de Mas maneira assim, gente, positiva. não, assim, é uma coisa que é imprevisível. Eu espero que já esteja normalizando para a esse ponto, mas assim, eu francamente no contexto, todo mundo chegou, vocês viram, todo mundo chegou no final do ano passado pensando que a situação ia normalizar de vez, né? E pelo contrário, veio talvez a primeira onda no começo do ano pior do que a anterior, né? E, inclusive, todo mundo perdeu algum amigo, algum parente, alguma pessoa conhecida. É imprevisível essa situação de pandemia, mas a gente, agora com a vacinação, a gente está vendo que, por enquanto, está diminuindo os casos. Sim, Joana, eu perdi um primo, perdi o marido da minha tia, perdi amigos próximos, né? O marido da minha tia tinha tomado as 2 doses também, né? Mas o problema dele foi mais a sequela, que ele teve problemas nos rins decorrente da infecção. Já a minha tia, de mais de 80 anos, ele também tem mais de 80. Minha tia de mais de 80 anos, a esposa dele viveu. Foi parecido com o caso do Tarcísio Meira, né? Que é a reação de cada um, mesmo os dois sendo idosos e tal. Estou entendendo. O caso do marido da minha tia foi os rins que falharam. Ele completou o ciclo da infecção, como o médico disse, né? Ele passou mais de 14 dias, só que aí o problema foi a sequela. E já um primo meu, casado com a prima, os dois, o casal foi internado junto, ela sobreviveu, ele não, mas ele estava com 140 quilos, né? Ele tinha 40 e poucos anos também, era um pouquinho mais velho que eu, mas ele faleceu, né? E ele recebeu o áudio dele dizendo: eu tenho certeza que eu não saio daqui mais, né? É muito triste. Então todo mundo perdeu familiares, todo mundo perdeu parentes, né? E infelizmente é assim.
Pronto. Em relação ao TCC de Gustavo, vocês já deram uma olhada naquela questão do livro, se vocês vão comprar, se vocês querem que eu deixe na faculdade, para que vocês copiem, também tem essa opção, porque eu não vou exigir, no contexto que a gente está vivendo, que vocês comprem um livro que não é tão baratinho, embora seja muito bom, viu? Isso, a gente vai querer, sim, professor, usar. E a gente queria que o senhor colocasse na copiadora. Aí, se o senhor Pronto. tivesse... Semana que vem acho que eu não vou na ACES, porque eu só vou estar recebendo provas e corrigindo e terminando de corrigir os trabalhos. Mas a gente pode combinar aí. Que dia eu vou na ACES, meu Deus? Semana que vem eu não vou. Ou eu não estou nem em Caruaru, que nem eu disse hoje. Semana que vem eu vou em Caruaru, porque aí eu vou receber o resto das provas e corrigir, né? Uhum. Não, mas aí de todo jeito eu devo ir na ACES agora, dia 5 de outubro, que eu vou lá pessoalmente. A não ser que tenha alguma reunião, alguma atividade hoje. Inclusive, estavam fazendo um negócio lá de atividade de corpo de bombeiros, para treinamento, né? E alguns professores foram convocados, eu nem fui. Deixa eu olhar. Mas aí eu deixo no comecinho agora da segunda unidade, eu deixo lá na copiadora para eles copiarem. Pronto, perfeito, professor. Obrigado. Nada, aí vocês citem esse trabalho, tá? Citem, porque realmente é um trabalho de referência, né? Porque eu participei não, mas é um trabalho muito bom. Inclusive, o grande nome do asilo hoje, da pesquisa sobre asilo no Brasil, é a professora Tatiana Skeff, de Minas Gerais, né? Ela é a maior pesquisadora da área. Então, aí vocês não podem deixar. E outra, ele nesse livro cita o caso Assange, viu? Claro, não Foi poderia deixar. discutindo. Aí a gente Oi? vai citar, sim. A gente estava discutindo justamente sobre isso. Foi bem interessante. Aí vocês vão querer que tire o PDF ou tire, apesar que o PDF, eu não sei como é que eles estão cobrando lá a questão para tirar a cópia do PDF. Né? Mas eu deixo lá. No comecinho de outubro, no comecinho da segunda unidade eu deixo. Aí vocês decidem. Eu vou deixar lá e aí na outra semana eu pego, aí eles copiam. O livro deve ter o quê? Acho que umas 400 páginas, né? Aí ficariam umas 200 xerox. Eu não sei quanto é que tá, acho que tá 15 centavos, ou é 20 centavos, sei lá. Vocês que estão aí na copiadora, alguém sabe quanto é que tá a, a, a cópia da página? Porque aí também tem que analisar, o livro custa R$ 90, né? Aí o livro, vamos dizer, tem 400 páginas. Se for, aí Vai ser seria em dos... torno Oi? de R$ 60. Se for 400 páginas, a 15 centavos, vai ser em torno de 60. Eu acho que vale a pena. Assim, o bolso de vocês, né? Porque o livro custa 90. Joana, vocês vão ter que colocar as referências que vocês esqueceram, né? Vai ter que ser colocado. Então, precisa colocar essas referências, tá? Certo. Ô, professor, é porque foi uma gafe, sabe? Eu acabei esquecendo. Fiz revisão de português e tudo do trabalho, não sei quantas vezes, e acabei me esquecendo da danada da referência. Aí, veja só uma dúvida a mais, para não interferir muito o senhor. Veja só, eu estava pensando aqui sobre a... Sim, tá cortando. Eita, é minha internet. Eu vou digitar, pode ser? Pode, eu leio. Sim, Gustavo, enquanto isso você pode ir falando. Tem alguma coisa para perguntar fora isso? Pronto, enquanto Joana digita aqui. Sim, aí Gustavo não tem perguntas não, né? Por enquanto ainda não, professor. Beleza, eu vou corrigir o trabalho de vocês. Os outros, os das meninas, está praticamente corrigido. Só falta praticamente decidir a nota. E o de vocês eu ainda vou corrigir. Eu dei uma abertura, abri, olhei, li, né? Tá dessa forma que eu falei. Sim, aí tem Marina, né? Também para atender. E aí, Marina, tudo bem? Olá, professor, boa tarde. Boa tarde. Oi, não, é só para dizer, estou aqui, nesse momento mesmo eu estou fazendo é,
Eu, infelizmente, ainda estou no primeiro tópico do TCC, ainda estou na parte da conceituação, porque eu tive alguns problemas com o meu notebook, e aí foi meio caótico a última semana, assim, eu consegui escrever muito pouco, porque meu computador deu pau, etc, e aí chegou ontem, aí eu tô correndo atrás do tempo. Mas tô conseguindo escrever, tô um pouquinho atrapalhada. Se o senhor tiver mais alguma... Assim, eu peguei diversos livros sobre conceituação de justiça e transição. É porque eu sou meio exagerada, aí eu começo a me misturar, botar um monte de coisa. E aí depois eu fico com elefante branco, eu não sei o que fazer. Sobre conceituação de justiça da transição, primeiramente, a autora base tem que ser Ruth Title, porque quem criou Pronto, tô usando o ela. tema foi ela. O outro autor Ela que e vale... o Paul Quinalha, alguma coisa. Paul, um que é sul-africano, Paul Van não sei o quê, É, esqueci. Panzil. Paul Vanzil. Vanzil. Isso. Pronto, ele é da África do Vanzil, Sul, isso. sim, sim, ele é inclusive acho que ele é pastor, se eu não me engano. Sim, ele também é um autor muito bom. Tem outro autor aqui no Brasil que é muito conhecido, inclusive, Marina, não sei se você está sabendo, vai ter um evento sobre justiça de transição organizado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Acho que a Michelle está sabendo que eu falei isso na última live lá do grupo de pesquisa. Esse evento ele é gratuito e você pode mandar um resumo, vai ser publicado nos anais. Se você quiser mandar, vai até o dia 15 de outubro. Acho que seria bom para você, tá? Tem interesse. Eu publiquei nas minhas redes sociais. Se você quiser, eu posso lhe mandar o link. Então, é um evento gratuito. Esse Centro de Estudo de Justiça e Transição da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre esse assunto, é o mais importante do Brasil. Tô olhando aqui, abri Então, agora. 10 e anos da lei outra, da Comissão da Verdade. exato, e a participação é gratuita. Eles vão ter palestras. O próprio Quinalha, ele vai estar numa mesa, eu vou estar numa mesa, noutra mesa assim de trabalhos, né, recebendo trabalhos. E aí esse evento é muito legal, gratuito, e eles vão fazer a publicação do resumo, né? Certo. Eu tenho interesse, eu vou olhar melhor. Olha, vale muito a Ah, pena vai você ter também fazer. aquele Renan Quinalha, né? Quinalha, sim, exatamente. É. Ele vai estar lá também, né? Vai ter gente, sim, vai ter gente do Centro de Estudo lá de Oxford e do King's College em Londres, que são dois. Pronto, hoje no mundo, em relação a esse assunto, tem alguns centros que são referências. A Universidade de Columbia, em Nova York, Oxford, no Reino Unido, o King's College, no Reino Unido, o pessoal do Texas e também algumas universidades na Argentina, né? Como a UBA, como o pessoal da Universidade Nacional do Rio Negro. Então, são universidades que têm referência e tem gente lá do King's College, né? Entendeu, Certo. Marina? Então, vale a Entendi. pena. E aí o mais importante centro de estudo do Brasil na área. Inclusive, fiquei muito contente que eles aceitaram. Eu mandei, né, coisa para poder presidir a mesa, né, dos trabalhos e eles aceitaram. Fiquei muito satisfeito. Ah, professor, que legal. Achei super bacana, real oficial. Pronto, então manda aí algum trabalho para você também, seria muito bom. E se você não puder mandar trabalho, fique como ouvinte, que Certo. vai ter É, muita coisa interessante. tá certo. Mas em relação ao TCC, eu foco mais na Ruth, né? Exatamente, porque o conceito quem criou foi ela. Então, Tá bom. ela é quem tem que ser creditada, né? Sim. Aliás, o meu orientador de doutorado conhece ela, né? Ela Arrasou. sim, Bruno Galindo, aqui de Recife. Ela é argentina, na verdade, mas ela mora nos Estados Unidos, acho que tem uns 20 anos por aí, e ensina na Universidade de Colômbia, em Nova York. Quer dizer, um lugarzinho fraquinho, né? Colômbia. Básico. É um lugarzinho básico, a pessoa. A pessoa trabalhar ali é bom, e é do lado do Central Park, não sei se vocês sabem, né? Ah, sabia não. Pronto, uma coisa também que é interessante, e aí o pessoal de RI, mas o direito também pode fazer, mas o pessoal de RI é mais antenado para isso, é aquela questão das bolsas Fulbright. Entendeu? No seu caso, por exemplo, se você quer pesquisar justiça de transição, aí você pode se candidatar a uma bolsa Fulbright
para alguma desses centros americanos que estudam indústria da transição. Tem 3. Tem o pessoal do Texas. Não, tem 2. O pessoal do Texas, que tem um centro de estudo latino-americano, e Colômbia. E aí, como você tem um bom domínio do inglês, né? Que eles também exigem isso na bolsa. Jonas seria bolsista do governo americano, viu? Pronto, você tem certificado? Não sei se Marina tem, certificado tem que tirar, viu? Eu tenho certificado. Pronto, que eu não tenho. Pronto, perfeito. Em relação à questão dos indígenas, aí também não é a mesma, né? Estou falando para de transição. Em relação. Sim, deixa eu responder, aproveitar aqui a questão de Jonas. Jonas, não tem problema não. Veja só, se essa questão do marco temporal não tiver decidido até vocês terminarem o TCC, vocês colocam essa informação lá. Se for, às vezes, sabe o que é decidida quando a pessoa depositou, assim que a pessoa depositou. Aí a banca, inclusive já vi aluno tirar nota 10 e a banca pedir, não, finalize aqui, né? Antes de você fazer o depósito final, não tem problema não. Isso não vai prejudicar o seu trabalho, caso seja decidido favoravelmente ou desfavoravelmente. O que vocês porque, podem vir assim, a eu ter. fiquei preocupada, entendeu, com isso, porque eu não sabia qual era o prazo, mas se isso influenciaria, por exemplo, a gente só coloca a tramitação conturbada que vai ter, né? Inclusive, teve conflito, truculência ali com a polícia de frente ali acho que é Praça dos Ministérios, né, ali que teve muita bala de efeito moral, muita coisa que foi jogada pela polícia ali. Então, assim, eu pensei em falar dessa questão aí na tramitação desse projeto de lei 490. E, assim, como o meu TCC fala muito sobre a vulnerabilidade, eu pensei em falar, além dessas entrevistas que o senhor falou aqui, pergunta objetiva ou subjetiva para o pessoal Pancararu, Chucuru aqui. Eu queria falar sobre o caso de um menino que tinha 14 anos, lá no Mato Grosso do Sul, que é um estado muito perigoso para os indígenas. Sim. Ele foi jogado numa fogueira vivo, né? Teve 90% do corpo queimado. E também, no mesmo mês, isso foi em 2009, em novembro de 2009, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara, eu acho que ele deve ser pai de Sônia Guajajara, ele foi morto também. Às vezes é a mesma tribo, entendeu? Porque Guajajara é uma tribo, se eu não me engano, eles são tupi. Aí, assim, eu queria saber como o foco da gente é vulnerabilidade, tá? A gente pode falar nas perguntas da entrevista que a gente quer fazer sobre algumas questões de vulnerabilidade, ou se não, algum tipo de violência ou preconceito que eles se acham propensos a sofrer, e toca quando for falar de outras tribos indígenas distribuídas pelo Brasil, aí pega o caso desse menino que foi jogado na fogueira, o assassinato do Paulo Guajajara, entendeu? Eu queria saber vocês se podem seria citar, interessante. dependendo de como vocês vão fazer isso. Acho que tem um tópico que daria espaço para vocês fazerem. Em relação às entrevistas, acho que vocês podem colocar alguma questão perguntando se eles se sentem intimidados. E aí, por isso, e nesse sentido, já que você pergunta como essa questão de ser intimidado é muito subjetiva, aí seria melhor trabalhar realmente com as 3 pessoas. Porque essa questão de você Uma se das sentir perguntas que eu ameaçado... fiquei pensando, desculpa, professor, lhe interromper. Uma das questões que eu fiquei pensando quando é demarcada uma terra indígena, não tem segurança pública ali no perímetro daquela terra para evitar a invasão. Por isso que existe garimpeiro ilegal ali dentro, entendeu? Que acaba violando os direitos deles, entendeu? Então, tem muita prostituição de mulher indígena, entendeu? Tem, por exemplo, a rodovia transamazônica. Desde que foi implantada aquilo ali, a terra indígena ali é demarcada. Não lembro a tribo agora, mas aquilo ali dá um foco muito grande para a prostituição de mulher indígena. E, assim, violência, assassinato de líder, vai na maloca e coage. Não, eu estou entendendo. Aí, nesse caso, eu acho que é o seguinte, vocês poderiam primeiro... Pronto, é até um passo para vocês poderem fazer, já que semana que vem, geralmente eu dou uma dispensa na semana de prova, e a semana de prova começa de vocês semana que vem. Daqui para a semana que começa no dia 4 de outubro, que aí já seria o começo, tem gente que vai fazer prova até dia 8, né? Aí vocês poderiam pensar nessas questões e mandar para mim, porque aí eu analiso se realmente são pertinentes e como é que ficaria para a gente dar a entrada.
Eu Ô, acho que tem um professor, tópico no TCC da gente que fala sobre as violências que eles estão propensos, sabe? Aí eu não sei se aí caberia falar sobre os Pancararus, Chucuru e colocava esse caso do menino morto na fogueira, do Paulo Guajajara. Uhum. Sim, não, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, quem ia professor, falar agora, Marina? Deixa eu ver. Pronto, quem ia falar agora? Sim, Marina, o seu problema é mais fácil de resolver com o pessoal de direito, porque o pessoal de direito tem que entregar a nota agora da primeira unidade. Vocês de RI têm uma sistemática diferente, entendeu? Mas é o seguinte, era Sim, bom. sim, eu já enviei o projeto, né? Foi no semestre passado. Exato, porque. E aí a pessoa, não, RI é mais fácil. Não, é porque RI, o comitê científico tem que aprovar primeiramente, aí isso já foi feito, né? E direito só precisa aprovar se tiver, que nem as meninas, que elas querem fazer aqui a entrevista com o pessoal, os indígenas, né? Principalmente considerando que é grupo vulnerável, aí tem que haver essa decisão do comitê de ética, do comitê científico, para ser publicável o trabalho, já que também vocês pretendem fazer algumas coisas fora da faculdade e publicando esse trabalho, isso já ajuda vocês. Sim, bullying com RI, total. Né? Então, aí eles precisam fazer, mas não precisa fazer, aí tem uma sistemática um pouco diferente. Tranquilo, pessoal. Mais alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu estou terminando de corrigir, como eu disse. professor, Pois não, Michele? a respeito das perguntas ainda do questionário, eu queria perguntar ao senhor se essas perguntas podem ser com base em todos os tópicos que a gente colocou no TCC, que a gente vai discorrer sobre isso, ou tem que ser de uma coisa específica? Vamos Eu dizer assim, recomendo de uma coisa específica, claro, de uma coisa não é o específica. marco, não é o marco temporal, pergunte principalmente do marco temporal. Agora, é claro, pode incluir algumas perguntas, por exemplo, essa questão, se aquela pessoa se sente ameaçada, ou Sim. se sente que a sua tribo é Já ameaçada, sofreu né? um atentado, né, durante esse tempo, esse período, a questão da demarcação das terras deles, né, se Exato. a Porque, por tribo exemplo, tem as suas terras demarcadas ou não. em relação a essa menina de Pancararu, que é parente minha, né? Ou seja, o avô dela é primo legítimo do meu pai. Ela faz mestrado lá em Lisboa e aí ela vai dar a impressão. Se ela acha que lá na aldeia, que não está demarcada e que já solicitou a demarcação, mas aí estão esperando essa decisão, se eles se sentem ameaçados em virtude disso, né? Mas assim, eu acho que o foco tem que ser a questão do marco temporal, qual é a impressão deles, e mais algumas coisas para entender se a aldeia deles está demarcada, né, a aldeia no qual você vive, etc., está demarcada, e caso negativo, né, sente essa pressão ou essa possibilidade de haver uma violência concreta contra a sua Então, a pessoa ou gente pessoas da aldeia, né? coloca a questão da repercussão, né, do marco Uhum, temporal, se for aceito, aprovado, na vida dessas pessoas, né, das tribos indígenas. sim. Pronto. Obrigada, Pronto, professor. pronto, pessoal. O que mais? Vocês têm alguma pergunta? Alguém aqui tem alguma coisa que queiram perguntar? Professor, só uma dúvida. Uhum, pode falar. Eu tô meio por... É Marina, tá? Tá. Tô meio por fora. A questão do TCC, você sabe até quando tem que entregar? Pronto. O de vocês, de RI, segue um parâmetro diferente, né? Deixa eu olhar aqui. Sim. E vocês, o calendário é diferente. Isso aqui não vale para direito, tá? Deixa eu olhar aqui o calendário. Tarará, tarará. Eu recebi esse calendário. Eu quero ver se eu acho. Achei. Achei já. Vou só abrir. Uhum. Aí é o seguinte, tem o calendário de direito e tem dos outros cursos de humanas e tem do pessoal do curso de saúde também. Aí agora isso que eu vou falar, direito era para mandar agora até o dia 21 para a primeira nota, aí eu tenho que mandar até o dia 30. Pronto, TCC 1, você está no 2, né? Isso.
Pronto, Marina, é o seguinte, de 8 a 12 de novembro, você já tem que depositar a versão final. Novembro, certo. 8 a 12 de novembro, sim, mas vá mandando aos poucos. Agora, no começo de outubro, eu já quero pedir. Pronto, vamos estabelecer uma data para Bora. você mandar pelo menos os 2 tópicos agora até o dia. Pode ser 10 de outubro, Pode. que tem uns 15 dias aí, né? Você vai pegar esse período de provas agora, aí, Sim. mas você mandaria até o dia 10, porque aí fica um mês mais ou menos para você terminar o resto e eu corrigir a primeira parte. Os 2 primeiros tópicos, no caso, né? Sim. Tá certo? Que aí de 8 a 12 de novembro você já vai ter que. E as bancas, aqui já está previndo banca. Não sei se eles vão fazer online ou se vão. A gente fez de RI algumas online, né? Uhum. Aí também ficou um pouco até a escolha das pessoas. Ciência política também a gente fez online. Os próprios alunos, teve aluno que pediu, inclusive aluno que queria fazer mestrado, e aí disse, não, como eu quero fazer mestrado, eu já quero fazer a banca para ir treinando. Não, beleza, a gente faz, tranquilo. E a gente fez. A gente fez online. Não, tranquilo. Então, combinado, né, Marina? Combinado. Tranquilo. Qualquer coisa, entre em contato. E vocês também, pessoal. Vocês de direito, eu vou ver se eu consigo terminar. De hoje para amanhã, eu já mando para vocês, já mando a nota para dar um alívio. Como eu disse, quem mandou, não se preocupe, todos vão tirar acima da média, né? A nota aí pode variar de acordo com o que a gente vê as correções, de acordo com o volume de correções necessárias, tá certo? Mas, assim, a princípio, só para tranquilizar as pessoas, todo mundo tirou acima da média, tá? Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta por algum de vocês? Não? Tranquilo, né? Então, beleza. Quem já quiser ir saindo, pode sair indo. Os demais, que quiser conversar comigo, ainda fica à disposição até 4 horas. Fazendo aqui os 36 graus aqui. Pronto, quiserem colocar a presença também, fiquem à vontade. Apesar que eu já sei aqui, né, de acordo com os trabalhos, está. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Joana. Joana, sim, no meu canal do YouTube, você pode se inscrever. Deixa eu olhar aqui, mandar aqui qual é o meu canal. Pode se inscrever que lá tem todos, viu? Agora, a partir do mês que vem, eu acho que eu não vou mais poder gravar. Porque aí a instituição, ela só até a primeira unidade. Questão aí, institucional. Pronto, eu vou mandar. Lá tem. Cadê? Deixa eu colocar aqui para você fazer. Eu vou colocar aqui no chat. Orientação. Aí lá tem. Vocês todos podem se inscrever no canal. Lá eu coloco. Pronto. Aqui é um vídeo, aí a partir desse vídeo você pode se inscrever no canal, e lá você vê as orientações de TCC, tem todas. Eu posto lá. Tá certo? Então, boa tarde, Gustavo. Até a próxima, viu? Boa tarde, professor. Boa tarde, Obrigada, viu? Michele. Por nada. Até a próxima.